Você já teve a sensação de que, quanto mais tenta controlar a vida, menos as coisas fluem? Talvez você esteja em um momento em que olha para trás e se pergunta: será que fiz o suficiente? Será que ainda dá tempo? Se essas perguntas já passaram pela sua mente, quero te dizer algo com carinho e verdade. Você não está sozinho. Vivemos em uma época onde tudo parece ter pressa, onde se vende a ideia de que a felicidade precisa ser imediata, o sucesso tem hora marcada, e que, se você ainda não chegou lá, então há algo errado com você. Mas a vida real, aquela que pulsa silenciosa dentro do peito, não segue essa lógica. A vida verdadeira tem ritmo próprio, maturidade própria, acima de tudo, sabedoria própria. É por isso que hoje quero te convidar a olhar para o estoicismo não como uma filosofia antiga, mas como um caminho de paz para quem já viveu muito e ainda quer viver melhor. Porque se há algo que a maturidade nos ensina é que nem sempre forçar é o melhor caminho. Às vezes, o que precisamos mesmo é soltar. Soltar expectativas rígidas, a urgência de controlar o outro, e até a ideia de que só seremos felizes quando tudo estiver no lugar certo. E não, isso não é desistir. Muito menos inação. Isso é harmonia. É viver em compasso com o que a vida está nos dizendo em silêncio. É entender que a natureza tem suas estações, e que cada etapa da nossa existência tem sua beleza, inclusive a que estamos vivendo agora. Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, falavam sobre isso com uma sabedoria impressionante. Eles sabiam que a verdadeira força não está em tentar mover o rio, mas em aprender a navegar com ele. Que aceitar o tempo das coisas não é passividade, mas coragem. Coragem de confiar que a vida sabe o que faz, mesmo quando nós não entendemos. Talvez você tenha passado por perdas, frustrações, relações que não deram certo, sonhos que precisaram ser deixados de lado. E tudo isso deixou marcas. Marcas que, sim, doem, mas também contam a história da sua coragem. Por que continuar, mesmo com feridas, já é um ato de resistência. E escolher a paz, depois de tanto lutar, é um ato de sabedoria. Este vídeo, ou melhor, esta conversa, é um convite para essa nova forma de ver e viver a vida. Uma vida em que você não precisa correr mais, não precisa provar mais. Uma vida onde o silêncio vale mais que 1000 justificativas. Onde a calma é sinal de domínio, e não de fraqueza. Onde o que for verdadeiro virá, no tempo certo, sem que você precise se violentar para alcançar. Ao longo dos próximos minutos, vamos explorar juntos por que forçar situações, pessoas ou resultados muitas vezes nos afasta daquilo que mais desejamos. E mais do que isso, como aprender a soltar, com confiança, pode transformar a maneira como você vive o agora. Essa não é uma proposta de conformismo. Ao contrário, é um ato de profunda liberdade. É escolher viver com presença, com dignidade e com sentido. Porque você merece isso. Não importa quantos anos passaram, ainda dá tempo de encontrar paz. Ainda dá tempo de caminhar leve. E talvez, só talvez, este seja o exato momento que você tanto esperava. Mas para recebê-lo, primeiro é preciso parar de forçar. Deixe de sobrepensar, libertar a mente. Quantas noites você já passou deitado, com a mente girando sem parar, revivendo conversas antigas, imaginando cenários que nunca aconteceram, tentando prever o futuro ou corrigir o passado? Se isso soa familiar, saiba que você não está sozinho. A mente humana, especialmente quando amadurece, carrega muitas histórias, mas também muitas preocupações. A verdade é que pensar demais, o famoso overthinking, é uma armadilha sutil. À primeira vista, parece que estamos sendo cuidadosos, responsáveis, atentos. Mas, em excesso, o pensamento se torna um cárcere. Uma cela onde você se tranca voluntariamente, acreditando que a resposta vai surgir se apenas pensar um pouco mais. Só que ela não vem. Por quê? Na maioria das vezes, a resposta não está no pensar, está no viver. Os estoicos entendiam isso com profundidade. Para eles,
A mente inquieta era uma das maiores fontes de sofrimento humano. Sêneca escreveu que sofrimentos futuros muitas vezes nos causam mais dor do que o próprio presente. Ou seja, sofremos mais pelo que imaginamos do que pelo que realmente acontece. E o pior, a maioria dessas preocupações nunca se torna realidade. Quando pensamos demais, criamos monstros que não existem. Transformamos pequenas incertezas em grandes ameaças. E, aos poucos, nos afastamos do momento presente, o único lugar onde a vida realmente acontece. É como se estivéssemos assistindo a um filme do nosso próprio medo, enquanto a vida real passa do lado de fora da janela. Mas como sair desse ciclo? Como silenciar a mente quando ela parece um rádio ligado no volume máximo? O estoicismo propõe um caminho simples, mas poderoso: distinguir entre o que está sob o nosso controle e o que não está. Tudo aquilo que você não pode mudar, o que os outros pensam, o que já passou, o que ainda não chegou, não deve ocupar seu espaço mental. Em vez disso, foque no que está nas suas mãos: sua atitude, sua presença, sua ação no agora. Um exercício prático pode ajudar. Quando perceber que está pensando demais, pare por um instante. Respire fundo e pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, solte. Se for sim, haja com serenidade. Essa pequena prática, repetida todos os dias, tem o poder de transformar a maneira como você lida com sua mente. Outra chave importante é a simplicidade. A mente adora complicar as coisas. Adora imaginar todos os e se, todos os cenários possíveis. Mas a vida geralmente é mais simples do que pensamos. E os problemas, quando observados com calma, muitas vezes se mostram menores do que pareciam. Imagine sua mente como uma casa. Se ela estiver cheia de móveis quebrados, objetos acumulados e bagunça por todos os lados, você não consegue relaxar nela. Agora pense em como seria essa casa se estivesse limpa, arejada, com espaço para respirar. É assim que sua mente pode se tornar quando você aprende a parar de sobrecarregá-la com pensamentos desnecessários. Isso não significa ignorar a realidade ou fugir dos desafios. Ao contrário, significa enfrentá-los com clareza. Quando a mente está calma, você toma decisões melhores, dorme melhor, vive melhor. A paz mental não é um luxo, é uma necessidade. E a boa notícia é que ela está mais perto do que você imagina. Ao parar de pensar demais, você começa a viver com mais leveza. Começa a perceber as pequenas alegrias do dia, as conversas simples, os gestos gentis, os silêncios confortáveis. E, acima de tudo, começa a ouvir algo que o excesso de ruído mental muitas vezes encobre: a sua própria sabedoria interior. Lembre-se, a mente é uma ferramenta, não um mestre. Você não precisa acreditar em tudo o que ela diz. Pensar menos, nesse caso, não é ser menos inteligente, é ser mais sábio. É escolher usar seus pensamentos para construir e não para se aprisionar. E quando você faz isso, algo lindo acontece. A mente se aquieta e o coração respira. 2. Seja disciplinado, a força tranquila. A essa altura da vida, você já sabe que motivação vem e vai. Há dias em que acordamos cheios de energia, prontos para enfrentar o mundo. Mas há outros em que tudo parece mais lento, mais pesado, mais silencioso. E é justamente nesses dias que a disciplina se torna a nossa maior aliada. Ao contrário do que muitos pensam, disciplina não é rigidez. Não é se tornar uma máquina. Não é viver sem prazer. Disciplina, para os estoicos, é liberdade. É a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a vontade não aparece. É construir uma vida com propósito, tijolo por tijolo, sem depender do humor ou das circunstâncias externas. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia que o verdadeiro homem livre é aquele que domina a si mesmo, que não é escravo de suas emoções, de seus desejos momentâneos ou das opiniões alheias. E essa sabedoria é ainda mais valiosa quando chegamos à maturidade. Porque, com o tempo, aprendemos que o que realmente vale não é o que brilha rápido, mas o que permanece.
A disciplina é essa base silenciosa. Ela não grita, não exige aplausos, não precisa de plateia. Ela é aquele passo firme que você dá todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. É levantar e fazer sua caminhada. É manter sua rotina. É cuidar da sua mente e do seu corpo. Não porque alguém mandou, mas porque você se respeita. Pessoas maduras sabem disso. Já viveram os altos e baixos da motivação. Já prometeram começar segunda-feira muitas vezes. Já se decepcionaram com promessas vazias, inclusive as que fizeram a si mesmas. Por isso, quando escolhem a disciplina, não o fazem por vaidade. Fazem por integridade. Porque sabem que o compromisso mais importante é com a própria paz. E não precisa ser algo grandioso. A disciplina verdadeira mora nos pequenos atos: dormir no mesmo horário, beber água com regularidade, dizer não quando necessário, não se abandonar emocionalmente. Esses gestos simples constroem uma vida sólida, e essa solidez traz algo que pouca gente fala: tranquilidade. Sim, porque saber que você pode contar consigo mesmo é profundamente tranquilizante. É como estar em casa, mesmo quando tudo ao redor está incerto. A disciplina cria raízes. Ela te âncora. Ela te protege da tempestade emocional que vem quando vivemos à deriva, esperando que algo externo resolva o que é, na verdade, interno. Imagine uma árvore. Ela não escolhe o clima. Não decide quando vai chover ou quando o sol vai aparecer. Mas ela está ali, firme, com suas raízes profundas. Todos os dias, ela cresce um pouco. Todos os dias, ela se mantém de pé. Assim também é a disciplina. Uma escolha silenciosa de se manter em pé, mesmo quando o mundo muda. E se você acha que é tarde demais para começar, eu te digo com carinho: nunca é tarde. Conheço pessoas que voltaram a estudar aos 60, que começaram a cuidar da saúde aos 70, que aprenderam um novo idioma depois dos 50. Não importa a idade, importa a escolha. E a escolha está sempre no agora. A disciplina não serve para te prender. Ela serve para te libertar. Libertar das desculpas, dos arrependimentos, da sensação de impotência. Quando você age com constância, mesmo que lentamente, você vai percebendo que não precisa mais forçar nada. As coisas fluem naturalmente, porque você está fazendo sua parte. Sem pressa, sem ansiedade, com respeito ao seu próprio tempo. E no fim das contas, é isso que importa. Você saber que está no caminho. Que não está esperando a motivação perfeita, nem o momento ideal, nem a validação de ninguém. Você está apenas sendo fiel a si mesmo. E isso, meu amigo, minha amiga, é uma das formas mais bonitas de amor próprio. 3. Mantenha a calma. Domínio silencioso. Em um mundo que parece girar cada vez mais rápido, manter a calma tornou-se quase um ato de resistência. A agitação está por todos os lados, nas ruas, nas redes sociais, nas notícias, nas conversas. Somos constantemente bombardeados por urgência, por pressa, por cobranças. Mas será que precisamos viver assim? Será que, com o tempo e a maturidade, não é possível encontrar outro ritmo? Mais nosso, mais sincero, mais sereno? A resposta dos estoicos é clara: sim. E mais do que possível, é essencial. A calma não é apenas uma virtude, é um abrigo. É um lugar dentro de nós onde podemos descansar, pensar com clareza e tomar decisões sem nos perder nas emoções do momento. Marco Aurélio dizia que a verdadeira força está em manter a mente inabalável diante do caos. E ele tinha razão. A calma é força. Não aquela força barulhenta, que bate na mesa ou grita para impor autoridade, mas uma força silenciosa, que se sustenta mesmo diante do inesperado. Uma força que não precisa provar nada, porque já sabe quem é. E se há algo que a maturidade nos ensina, é que nem sempre reagir é o melhor caminho. Às vezes, o verdadeiro poder está em respirar e esperar. Quantas vezes, no passado, reagimos por impulso? Dissemos o que não devíamos, tomamos decisões precipitadas, afastamos pessoas, ferimos a nós mesmos?
E depois, com o tempo, vimos que talvez tudo pudesse ter sido diferente se tivéssemos apenas respirado. Se tivéssemos nos dado o direito de pausar, de pensar, de acalmar. Mas calma não é inércia. Não é fingir que nada está acontecendo. É justamente o contrário. É estar tão presente, tão lúcido, que você consegue ver além do turbilhão. A calma te permite escolher a resposta, ao invés de cair refém da reação. Ela te devolve o controle sobre você mesmo, e isso não tem preço. Um pequeno exercício estoico pode te ajudar a cultivar essa serenidade. Diante de uma situação desafiadora, pare por alguns segundos. Feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes. E pergunte a si mesmo: o que um sábio faria agora? Essa simples pergunta pode mudar tudo, porque ela desloca o foco da emoção para a consciência. E onde há consciência, há liberdade. A calma também inspira. Quando você se mantém sereno em meio ao caos, você se torna uma presença de paz para quem está ao redor. Você mostra, com sua atitude, que é possível sim viver com equilíbrio, mesmo quando tudo parece instável. E isso é profundamente transformador, não só para você, mas para quem caminha ao seu lado. Pense nisso. Há quanto tempo você não sente aquela paz silenciosa dentro do peito? Aquela sensação de que, mesmo com os desafios, você está no seu eixo. Essa paz não vem de fora. Não depende dos outros. Ela nasce quando você aprende a cuidar da sua energia, das suas reações, do seu tempo interno. E, veja bem, não estou dizendo que isso é fácil. Especialmente depois de uma vida inteira sendo ensinado a responder rápido, a resolver tudo, a não demonstrar fragilidade. Mas talvez, agora, você esteja pronto para outro tipo de força. Uma força que não exige esforço, que não precisa se mostrar, que simplesmente é. Você pode escolher a calma, pode treiná-la como um músculo, pode levá-la para seus dias, para suas relações, para sua forma de falar consigo mesmo. E quanto mais você pratica, mais ela cresce, mais ela te sustenta, mais ela te protege do mundo, principalmente de si mesmo. Porque no fim das contas, não importa o que acontece lá fora. O que importa é o que você faz com isso aqui dentro. E quando você aprende a responder com calma, você não apenas evita arrependimentos, você constrói uma vida com mais leveza, mais clareza e mais verdade. A calma é um presente que você dá a si mesmo. Aceite-o, abrace-o e o cultive-o. 4. Seja positivo, mas não ingênuo. Ser positivo não é ignorar a realidade. Não é fingir que está tudo bem quando o coração está em silêncio. Não é sorrir o tempo todo, nem tapar os olhos para a dor. Ser verdadeiramente positivo, como ensinam os estoicos, é ter coragem de olhar a vida como ela é. Mesmo assim, escolher caminhar com esperança. Você já passou por muita coisa. Já viu partidas, recomeços, perdas que ninguém imaginava, alegrias que chegaram de surpresa. Você já chorou sozinho. Já segurou a dor sem demonstrar. Já sentiu orgulho por algo simples e verdadeiro. Essa bagagem não te enfraquece, ela te dá profundidade. E é exatamente por isso que você entende que o verdadeiro otimismo não mora no raso. A positividade que faz sentido, principalmente com o passar dos anos, não é feita de frases prontas ou conselhos vazios. Ela nasce da consciência, da escolha de ver cada momento, bom ou difícil, como parte de um caminho maior. E essa visão não tem nada de ingênua. Pelo contrário, ela exige maturidade. Exige um olhar treinado para encontrar sentido onde a maioria só vê caos. Sêneca escreveu: um homem feliz é aquele que não se entristece com o que não tem, mas se alegra com o que é. Essa frase, simples e poderosa, nos lembra que a verdadeira positividade não depende do que está fora, mas do que cultivamos por dentro. E isso é especialmente verdadeiro quando já vivemos décadas, porque aprendemos que as coisas mudam. As pessoas mudam. O corpo muda. Mas o que escolhemos fazer com tudo isso, isso está nas nossas mãos. Ser positivo, aos 50,
60, 70 anos, não é achar que tudo vai dar certo sempre. É saber que, mesmo quando algo dá errado, você ainda pode crescer com isso. Que até o sofrimento tem algo a ensinar. Que as feridas, se cuidadas com carinho e paciência, podem virar sabedoria. Não se trata de negar as emoções difíceis. Tristeza, raiva, frustração, todas elas fazem parte da vida. E sentir é humano. O que o estoicismo nos propõe é não ficar preso a essas emoções. Não deixá-las nos definir. É olhar para a dor e perguntar: o que posso aprender com isso? É transformar o luto em homenagem, o erro em lição, o vazio em espaço para o novo. Essa forma de viver nos convida a sair da mentalidade de vítima. Em vez de pensar por que isso aconteceu comigo, começamos a pensar: o que posso fazer com isso agora? Essa mudança de pergunta muda tudo. Porque tira o foco do que perdemos e coloca no que podemos construir. Você não precisa fingir que está sempre bem. Você só precisa lembrar que, mesmo nos dias ruins, você ainda tem escolhas. Ainda pode respirar fundo. Ainda pode agradecer por algo simples. Ainda pode recomeçar, mesmo que seja dentro de você. Ser positivo, na filosofia estoica, é viver com aceitação e firmeza. É dizer sim à vida como ela é, sem deixar de buscar como ela pode ser melhor. É encontrar beleza nas pequenas coisas: o sol da manhã, uma boa conversa, o silêncio da casa, o sabor de um café bem feito. E perceber que essas coisas simples são tudo. E sabe o mais bonito? Quando você escolhe viver assim, você inspira os outros. Sua serenidade se espalha. Sua paz vira exemplo. Você passa a ser um farol para quem está perdido. E isso não vem de discursos, mas de presença, de coerência, de viver com verdade. Então, da próxima vez que sentir a tentação de pensar que ser positivo é se enganar, lembre-se: não é sobre ignorar a escuridão. É sobre acender sua própria luz. É sobre continuar, mesmo com medo. É sobre acreditar, não que tudo será perfeito, mas que, mesmo imperfeito, a vida ainda pode ser bonita. E ela pode. Sempre pode. 5. Foque no presente. Agora é tudo que existe. Você já percebeu como é fácil se perder no passado ou se preocupar com o futuro? Em especial com o passar dos anos, é natural revisitarmos memórias antigas, algumas doces, outras difíceis, e ao mesmo tempo, nos questionarmos sobre o tempo que resta, sobre o que ainda pode ser vivido, construído ou perdido. Mas há uma verdade suave e profunda que os estoicos repetiam com sabedoria: o único momento real é o agora. Nem o passado, por mais importante que tenha sido, pode ser tocado novamente. Nem o futuro, por mais planejado que esteja, pode ser garantido. O que temos, tudo o que realmente temos, é este instante. Sêneca dizia: vivemos como se fossemos viver para sempre. E esquecemos que a cada dia, a cada hora, a vida está passando. Ele não dizia isso para nos assustar, mas para nos acordar. Porque o presente não é apenas um tempo, é um lugar. Um espaço sagrado onde a vida realmente acontece. Quantas vezes você já esteve com alguém querido, mas com a mente em outro lugar? Quantas vezes deixou de aproveitar um momento simples, um pôr do sol, um café, uma conversa tranquila, porque estava preocupado com algo que ainda nem aconteceu? A ansiedade mora no futuro. A culpa vive no passado. Mas a paz só é possível no presente. E isso não significa esquecer tudo o que passou, nem parar de sonhar. Significa, sim, escolher não viver escravizado por essas vozes. Aprender com o passado, planejar com sabedoria o futuro, mas viver, verdadeiramente, o agora. Focar no presente é um exercício diário. E como todo exercício, ele exige prática. Você pode começar de forma simples. Quando estiver tomando um chá, apenas tome o chá. Sinta o calor da xícara nas mãos. O aroma, o gosto, a pausa. Quando estiver conversando com alguém, olhe nos olhos, ouça de verdade. Deixe o celular de lado,
por alguns minutos que sejam. Esteja inteiro. Outro caminho é a respiração consciente. Parece algo banal, mas tem um poder transformador. Inspirar com atenção. Expirar com intenção. Apenas isso já nos âncora no presente. É como retornar ao nosso centro, ao nosso eixo silencioso onde tudo é mais calmo e claro. Ao viver no presente, você percebe que muito do que te preocupava perde força. As pressões externas diminuem. A comparação com os outros se dissolve. Porque você não está mais olhando para o lado, está olhando para dentro. Está se conectando com o que é essencial. E, muitas vezes, o essencial está bem diante dos nossos olhos, só que estamos distraídos demais para enxergar. E talvez, com a maturidade, esse chamado ao agora se torne ainda mais valioso. Porque compreendemos melhor a fragilidade da vida. Sabemos o quanto tudo pode mudar em segundos. Aprendemos, muitas vezes com dor, a valorizar o que antes passava despercebido. E isso é um presente da idade, a possibilidade de viver com mais profundidade. Você não precisa correr atrás do tempo. Não precisa fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Não precisa provar mais nada. O que você precisa, talvez, é simplesmente estar aqui. Respirar com presença. Agir com intenção. Amar com entrega. Caminhar com atenção. Quando você vive no agora, o passado deixa de pesar. O futuro deixa de assustar. E o presente começa a te nutrir. Ele vira um lugar onde você se sente seguro, inteiro, verdadeiro. Um lugar onde você pertence. Lembre-se, a vida não está no que já foi, nem no que virá. Está no que está sendo. Neste segundo. Nesta respiração. Neste sentimento. E quando você decide viver assim, presente, atento, disponível, algo muda. A vida ganha outra textura, outra cor, outro sabor. E você percebe que talvez tudo o que buscava sempre esteve aqui. Seja paciente, a força que espera em paz. Vivemos em uma era onde tudo precisa ser rápido. Respostas imediatas, resultados urgentes, mudanças instantâneas. É como se o valor da vida fosse medido pela velocidade com que conseguimos conquistar algo. Mas será que isso é viver? Ou será que, ao correr tanto, estamos apenas passando pela vida, sem realmente vivê-la? Com o tempo, aprendemos que nem tudo pode, ou deve, acontecer de imediato. Há coisas que só florescem no tempo certo. Relações que só amadurecem com silêncio e presença. Sonhos que exigem um longo caminho antes de se tornarem realidade. E, acima de tudo, há versões nossas que só nascem quando aprendemos a esperar. A paciência, muitas vezes vista como passividade, é na verdade uma das virtudes mais poderosas. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio dizia: tudo o que acontece no momento certo. E essa frase, simples, carrega uma sabedoria profunda. O que é para ser seu, encontrará o caminho. Mas não virá quando você gritar, nem quando você exigir. Virá quando você estiver pronto para recebê-lo. Ser paciente não é cruzar os braços. Não é desistir ou se resignar. É agir com constância, com serenidade, com fé no processo. É semear com carinho, cuidar com dedicação e confiar que a colheita virá. Porque ela virá. Só que talvez não no tempo que você esperava. E tudo bem. A impaciência nasce do medo. Medo de não dar tempo. Medo de perder oportunidades. Medo de não ser mais capaz. E esse medo se intensifica quando olhamos para trás e sentimos que já perdemos muito, ou que ainda não fizemos o suficiente. Mas a verdade é que o tempo não é seu inimigo. O tempo é seu aliado. Ele está ao seu lado, construindo com você. Quantas coisas boas aconteceram quando você menos esperava? Quantas vezes algo que parecia um atraso revelou-se um livramento? A paciência nos ensina a confiar, não numa passividade mágica, mas numa sabedoria natural da vida. A mesma que faz uma árvore crescer no seu próprio ritmo, que faz a noite escura preceder o amanhecer,
que faz a dor preparar o coração para algo novo. Aos 50, 60, 70 anos, a paciência deixa de ser uma teoria. Ela se torna prática, se torna corpo, se torna escolha. Você já viu a pressa machucar? Já sentiu o peso da ansiedade? Já percebeu que forçar não acelera, apenas esgota? E por isso, agora, você pode escolher diferente. Você pode trabalhar com calma, amar sem cobrança, esperar sem desespero, confiar sem exigir. E pode viver com a leveza de quem entende que o que é verdadeiro permanece, que o que tem raiz não se abala com o vento. A paciência também nos ensina a lidar melhor com nós mesmos. Porque nem sempre somos como gostaríamos. Às vezes caímos, nos sabotamos, adiamos mudanças. Mas ao invés de nos punir, podemos aprender a nos esperar, a nos dar tempo, a nos acolher no processo. Isso não significa acomodação. Significa maturidade. Significa ter a coragem de seguir, mesmo quando o ritmo é lento. Significa persistir sem pressa, agir sem ansiedade, continuar, mesmo quando ninguém está vendo. E há algo de profundamente belo em quem sabe esperar, porque essa pessoa inspira segurança, transmite paz. Ela é como uma montanha silenciosa que observa as estações mudarem, sem deixar de ser quem é. Talvez hoje você esteja esperando por algo. Uma resposta, uma cura, uma transformação. E talvez esteja cansado de esperar. Se for o caso, respire. Confie. Continue fazendo o que está ao seu alcance. E entregue o restante à sabedoria do tempo. Lembre-se, você não está parado. Está amadurecendo. Está se preparando. Está cultivando raízes para florescer com mais força. E quando o momento chegar, porque ele chegará, você estará pronto. Não porque apressou, mas porque soube esperar. 7. Não suplique. Honre sua dignidade. Talvez você já tenha vivido momentos em que sentiu que precisava se humilhar para ser aceito. Talvez já tenha estendido a mão, o coração, a alma. Ainda assim, não foi o suficiente. É difícil admitir, mas muitos de nós, em algum ponto da vida, já suplicamos por amor, atenção, respeito ou presença. E isso nos machuca. Não só pela ausência do outro, mas porque, ao implorar, sentimos que perdemos algo de nós mesmos. O estoicismo nos ensina uma lição valiosa sobre isso. Aquilo que precisa ser forçado não é verdadeiro. O que exige súplica para ficar está avisando que não é o lugar certo. Quando você precisa implorar para ser visto, ouvido ou amado, é sinal de que você está depositando seu valor nas mãos erradas. Sêneca escreveu: a maior liberdade está em depender o mínimo possível dos outros. E isso não significa viver isolado, sem afetos, sem vínculos. Significa aprender a reconhecer seu próprio valor antes de buscar validação fora. Porque quando você se conhece, se respeita e se ama, você não aceita menos do que merece. E, mais importante ainda, você não precisa mendigar migalhas emocionais. A maturidade traz com ela uma clareza, a de que a dignidade não pode ser negociada. Você pode perder muitas coisas na vida, bens, oportunidades, até relações, mas jamais deve abrir mão da sua essência para agradar alguém. Porque quando você se abandona para manter o outro, no fundo, perde os dois. Rogar por algo ou alguém não é sinal de fraqueza, é sinal de dor. E toda dor merece acolhimento, não julgamento. Mas é preciso estar atento. Repetir esse padrão pode nos aprisionar. Pode nos tornar reféns de uma espera que nunca se resolve, de uma relação que só nos desgasta, de um amor que só vai em uma direção. O estoicismo propõe uma mudança de postura. Sair da posição de quem súplica e entrar na posição de quem escolhe. Escolhe a si mesmo. Escolhe o silêncio ao invés da humilhação. A presença sincera ao invés da ilusão. A paz ao invés do apego. E isso exige coragem. Coragem de se afastar de quem não sabe ficar. Coragem de não insistir onde já não há reciprocidade. Coragem de aceitar que o amor saudável não precisa ser implorado,
Ele simplesmente acontece, cresce, se oferece de forma natural. Você pode, e deve, expressar seus sentimentos. Pode dizer o que sente, o que espera, o que deseja. Mas faça isso com equilíbrio, não com desespero. Fale com firmeza, não com medo. Peça, sim, mas nunca suplique por algo que fere a sua dignidade. Há uma paz imensa em parar de correr atrás. Em entender que o que é verdadeiro não se afasta quando você para de insistir. Que o que é seu virá com naturalidade. Que o amor genuíno reconhece, e não rejeita, quem você é. E se, neste momento, você estiver vivendo um distanciamento, uma rejeição, uma ausência, respire. Não se culpe. E, acima de tudo, não se entregue ao desespero de fazer o outro voltar. Talvez essa partida esteja abrindo espaço para um reencontro com você mesmo. E talvez, nesse reencontro, você descubra que nunca precisou implorar. Só precisava se lembrar de quem você é. A sua dignidade não tem preço. Ela é sua raiz, sua força, sua casa interna. E quando você a honra, o mundo te enxerga com outros olhos. Você deixa de ser quem espera e passa a ser quem escolhe. Deixa de ser quem depende e passa a ser quem compartilha. Deixa de ser quem implora e passa a ser quem se basta. E, paradoxalmente, é nesse estado de plenitude que as melhores conexões acontecem. Porque quem está inteiro não exige, convida. Não pressiona, inspira. Não implora, atrai. Não suplique. Confie no seu valor. Ele é maior do que qualquer ausência. 8. Afaste-se da negatividade. Cultive o jardim interno. Com o tempo, vamos percebendo que a paz vale mais do que a razão. Que estar certo nem sempre vale o desgaste. Que o silêncio é muitas vezes mais sábio do que qualquer resposta. E, talvez mais importante que tudo, entendemos que proteger a nossa paz não é egoísmo, é necessidade. Os estoicos ensinavam que somos profundamente influenciados pelas companhias que mantemos. Epicteto dizia: evite os que tornam sua alma turva. E isso soa ainda mais verdadeiro conforme envelhecemos. Por quê? Após tantos anos convivendo com pessoas diferentes, em situações diversas, aprendemos a reconhecer quais presenças nos elevam e quais nos drenam. Nem toda negatividade grita. Às vezes, ela sussurra. Se disfarça de cuidado, mas é controle. Se veste de amizade, mas é crítica constante. Pode vir em forma de piadas ácidas, conselhos não solicitados ou julgamentos camuflados. E aos poucos, se permitimos, ela vai tomando espaço. Vai nos deixando mais cansados, mais inseguros, mais desconectados de quem realmente somos. Por isso, o convite aqui não é de intolerância, mas de lucidez. Observe. Observe como você se sente ao sair de certas conversas. Observe como seu corpo reage perto de determinadas pessoas. Observe se sua luz diminui para acomodar a sombra alheia. A negatividade contamina, mas, da mesma forma, a positividade também se espalha. Estar ao lado de pessoas que te apoiam, que te inspiram, que respeitam seus ciclos, isso não tem preço. É como o sol entrando pela janela. É como água limpa chegando ao solo seco. É cura silenciosa. Você pode, e deve, escolher com quem divide sua energia. E isso não precisa ser feito com raiva, nem com rupturas dramáticas. Pode ser com delicadeza. Pode ser com distância saudável. Pode ser com menos presença, menos resposta, menos envolvimento emocional. E mais proteção daquilo que é sagrado, o seu bem-estar. Há um jardim dentro de você. Um lugar onde moram seus pensamentos, suas emoções, seus valores. Tudo o que entra por palavras, gestos, ambientes e atitudes afeta esse jardim. E se você permitir a entrada constante de lixo emocional, logo não haverá mais espaço para flores. A maturidade nos dá o direito, e o dever, de cultivar esse espaço interno com mais sabedoria. De plantar silêncio onde antes havia barulho. De regar a autoestima, arrancar a culpa pelas raízes, adubar a fé em si mesmo. E, principalmente,
podar o que não floresce. Nem todos entenderão esse seu novo cuidado. Alguns vão te chamar de frio, outros de distante. Mas não se preocupe. Quem te ama de verdade vai reconhecer que isso não é indiferença. É amor próprio. É a decisão consciente de viver com mais leveza, menos conflito, mais verdade. Você não está velho para isso. Não é tarde para selecionar melhor suas companhias, seus hábitos, seus ambientes. Pelo contrário, talvez agora seja o momento exato de fazer isso com mais coragem, com mais critério, com mais amor pela sua própria história. E isso não significa se isolar do mundo. Significa, sim, se conectar com o que realmente te alimenta, com amizades que acolhem, com palavras que edificam, com lugares que acalmam, com rotinas que respeitam seu ritmo. O estoicismo não nos convida a fugir da vida, mas a vivê-la com presença e responsabilidade. E uma parte essencial dessa responsabilidade é cuidar da sua saúde emocional. Proteger-se da negatividade é um ato de força, não de fraqueza. É reconhecer que seu tempo é precioso demais para ser desperdiçado com conflitos inúteis, comparações tóxicas ou dramas que não te pertencem. Escolha bem. Escolha quem te faz bem. Escolha o que te faz florescer. E, se for preciso, escolha a solidão temporária, porque ela, muitas vezes, é o início de uma nova paz. Você merece viver em um ambiente interno limpo, leve, fértil. Um lugar onde suas ideias crescem, seus sonhos respiram e sua alma descansa. E esse lugar começa com uma escolha: afastar-se do que te adoece, para cultivar o que te cura. Há uma ideia equivocada, que por muito tempo circulou por aí, de que depois de certa idade, tudo se estabiliza, que já não há mais tanto o que aprender, mudar, recomeçar. Como se, ao chegar aos 50, 60 ou 70 anos, a vida deixasse de ser construção e passasse a ser apenas manutenção. Mas a verdade é que enquanto houver respiração, há caminho. Enquanto houver consciência, há transformação. A jornada não acaba. Ela apenas muda de ritmo, de paisagem, de profundidade. E, muitas vezes, é exatamente nessa fase mais madura que temos as melhores condições de crescer por dentro. Os estoicos sabiam disso. Para eles, a excelência de uma vida não estava enquanto se conquistava externamente, mas enquanto se evoluía internamente. A cada dia, um pequeno passo. A cada erro, uma chance de corrigir. A cada reflexão, uma oportunidade de clarear o próprio caminho. Sêneca escreveu: a vida é longa o suficiente para quem sabe usá-la bem. E usá-la bem não significa viver sem falhas. Significa viver com atenção, com intenção, com abertura para mudar, mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja em silêncio. A autorreflexão é o ponto de partida. Olhar para si com honestidade, e não com julgamento. Reconhecer padrões que já não servem mais. Identificar hábitos que pesam, atitudes que machucam, pensamentos que limitam. E, em vez de se culpar, escolher fazer diferente. Você já sabe, pela experiência, que a perfeição não existe. Mas também sabe que o comodismo dói, que o autoabandono sufoca, que viver no piloto automático rouba a beleza do presente. Por isso, o verdadeiro desafio agora é o de se comprometer com a sua melhor versão, não por vaidade, mas por respeito a si mesmo. Melhorar não é correr, não é buscar aprovação. É, na verdade, um gesto de amor, um cuidado diário consigo, um olhar mais gentil, mais consciente, mais presente. Pode começar com algo simples, um novo pensamento ao acordar, um não dito com firmeza, um sim que respeita seu tempo, um pedido de desculpas, uma pausa para respirar antes de reagir. Cada pequeno gesto importa, porque é nesse acumulado de escolhas conscientes que se constrói uma vida coerente. E o estoicismo nos ensina exatamente isso. Viver com virtude não exige grandes feitos, mas constância nas pequenas ações. E não importa quantos anos você tem, sempre é tempo de voltar para si. Sempre é possível ajustar o rumo, retomar uma conversa,
recomeçar uma prática, reconectar-se com aquilo que te faz sentido, aprender algo novo, descobrir uma força que estava esquecida. Aliás, uma das maiores liberdades que a maturidade nos dá é essa. Não precisamos mais agradar todo mundo. Não precisamos mais seguir o ritmo imposto de fora. Podemos, finalmente, escolher o que nos alimenta de verdade. Podemos viver com mais simplicidade e mais verdade. A jornada não acaba aos 50. Ela, muitas vezes, começa de novo, com mais sabedoria, mais calma, mais autenticidade. E se você já chegou até aqui, já superou dores, já venceu silêncios, já se reergueu tantas vezes, então você tem tudo o que precisa para continuar crescendo. Você não precisa ser outra pessoa. Só precisa ser mais você. Mais perto da sua essência. Mais atento ao que realmente importa. Mais comprometido com a paz que você merece sentir. E, talvez, esse seja o maior legado que podemos deixar. Não o que acumulamos, mas o que nos tornamos. A forma como tocamos a vida dos outros com a nossa presença. A maneira como escolhemos reagir, viver, caminhar. Então, reflita. Melhore. Não porque está errado, mas porque está vivo. E viver, no fundo, é isso. Um eterno ensaio para ser um pouco mais inteiro a cada dia.